livro do macaco aberto a mercadoria, eu não ia saber que era um produto falsificado. Alessandra e Rafaela registraram boletins de ocorrência contra Nayara. Em todo o estado de São Paulo, outras 12 vítimas também procuraram a polícia. Numa operação de busca e apreensão na casa da mãe de Nayara, em Biritiba Mirim, no interior de São Paulo, os policiais apreenderam 125 frascos lacrados de perfumes que já foram analisados pela perícia. Segundo os laudos, nenhum deles tinha registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então a Anvisa vai cuidar de tudo isso, desde das substâncias presentes no produto, das concentrações das substâncias presentes naquele produto e das características da embalagem. 34 perfumes tinham uma concentração de metanol, um tipo de álcool, acima do limite permitido pela Anvisa. 19 perfumes analisados pelos peritos apresentaram composição química diferente do padrão de referência. Mesmo assim, o Instituto de Criminalística não pôde afirmar com certeza que os produtos são falsificados. Nayara Macedo alega que vende tanto perfumes originais quanto genéricos. Eu tenho o que a gente chama de contratipo idêntico em questão de cheiro, fixação, todas as notas que são as mesmas, e tenho também os originais. O contratipo é vendido em frasco, embalagem com nome diferente do original. Ele não pode ter o nome do original. Eles mudam às vezes uma letra, ou às vezes eles mudam o nome, e nesse caso eu já pesquisei sobre e é legalizado. Hoje é autorizado você fazer uma expiração idêntica, desde que não seja completamente idêntica, desde que mude alguma coisinha. Não é o que este advogado, doutor em crimes contra a propriedade intelectual, explica. Se você tem um perfume que é um similar e que está numa embalagem igual ao do original, ou que está usando a marca do original, essa pessoa está cometendo, tanto quem produz quanto quem vende, está cometendo um crime contra a marca previsto na Lei de Propriedade Industrial, que tem uma pena de 3 meses a 1 ano. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar os negócios de Nayara. Eu comprei como originais. De quem você compra? De uma fornecedora de São Paulo. Conseguimos contato por telefone com a mulher que seria a fornecedora de Nayara. Você que vende perfumes importados? Sim. E os seus perfumes são originais? Sim. Você fornece para a Nayara? Nayara? Isso. Nayara. De Mogi das Cruzes. Nayara Macedo. Não. A Nayara que me passou seu telefone, ela disse que compra com você. Me mostrou até um comprovante de pagamento. Desligou. Que as autoridades tomem uma atitude com relação a isso, para que ela não aplique mais golpe em ninguém. Agora vamos falar com quem mexe no seu bolso. O seu financiamento está apertado para pagar as parcelas do seu carro, moto ou aquele empréstimo que você precisa fazer. Tem parcelas em atraso. Cuidado, você pode perder o seu bem com busca e apreensão. Mas a BIG pode te ajudar. Abre o QR Code agora. Especializada na redução de taxas e juros, a BIG diminui o valor das parcelas em até 30% ou reduz em até 87% a dívida das parcelas em atraso. Fale com a BG Soluções Financeiras agora. Reduza a parcela do seu financiamento. É só enviar mensagem para 11 966201422 ou ligar 0800 000 8814 ou abre o QR Code. Tem análise de graça para as primeiras 100 pessoas que ligarem e 30% de desconto na contratação dos serviços. Faça a revisão do seu financiamento. Economize din-din, economize dinheiro. Envie mensagem agora. 11 966201422 ou ligue 0800 000 8814 ou abre o QR Code aqui, ó. Saiba como reduzir o valor do seu financiamento com quem? Com a BG. Vem, vem, vem. Muito bem, seguindo com o Cidade Alerta, eu vou trazendo as reportagens especiais, tenho mais uma agora, reportagem inédita exclusiva com novidades do caso. Nós tivemos acesso às últimas imagens que mostram os últimos passos de Amanda. A promotora de eventos foi morta pelo ex-marido. A polícia conseguiu desvendar todo o caso dessa moça, bonita, uma vida inteira pela frente. O Carlos Eduardo, o ex dela, foi preso. O irmão dele também. Vem cá, por favor, que eu quero falar uma coisa antes. Por que o irmão dele foi preso? Você vai ver agora. O Carlos Eduardo e a Amanda se separaram há 2 meses. No ano passado,
eles participaram de um programa de televisão numa outra emissora. Ó, Carlos e Amanda, eles participaram de um programa no SBT, é um game de casal, e tava tudo bem, feliz da vida. Só que eles se separaram, 2 meses, e ela tá solteira. E o Carlos Eduardo descobriu que ela tá saindo com um rapaz. Ele foi tomado pelo ciúme quando ele descobriu que ela estava saindo com um rapaz. Detalhe, o rapaz seria amigo deles de infância, da adolescência. Aí ele vai à casa dela de madrugada, ela não está, e ele fica esperando. Imagem número 1 na tela é essa imagem. O momento em que ele chega, olha lá o Carlos Eduardo chega e entra na casa dela. Ela não está, ele fica esperando. A câmera de segurança registrou toda a dinâmica do crime. Primeiro, o Carlos Eduardo entra na residência, 4h47 da manhã. Ela não está. Ele fica aguardando lá por horas. Agora, repare, ela chegando, 7 e pouco da manhã, 7h27 da manhã, ela chega. Olha só, roupa de festa, ela está voltando com uma balada. Ela entra, ele está esperando ela vai morrer, ela não sabe. Ela entra, ele mata ela com um mata-leão, agora ele sai, 8 e pouco da manhã. Olha a tranquilidade que ele sai, pega o carro dele e vai embora. Só que aí, minha gente, na cabeça dele, ele fica aqui, ó, martelando, matei, eu preciso pedir ajuda. Ele liga pro irmão, e ele vai falar com o irmão. Aí, o irmão, ao invés de falar, cara, se entrega pra polícia, o irmão fala, vamos lá e vamos sumir com o corpo. Se não tem corpo, não tem crime. Isso aí o cara viu algum filme. O Guastag já falou aqui que isso é mentira. Não precisa ter um corpo para ter um crime. Precisa ter evidências, provas. Olha só, eles voltam na madrugada do dia seguinte. O corpo está dentro da casa. Eles estacionam o carro na madrugada, 2 e pouco da manhã, abrem o porta-malas do carro e vão colocar o corpo de Amanda dentro. Olha lá, ele chega, é o Carlos e o irmão, os dois. Por isso que o irmão está preso. Por isso que a polícia pediu a prisão. E aí, gente, eu vou trazer uma novidade do caso agora para você. Ó, abriram o porta-malas e vão colocar o corpo dentro. Olha lá, ó. Ele ainda jogou cal no porta-malas todo, caso vaze sangue, caso aconteça alguma coisa, e tiram o corpo da moça enrolado em lençóis. Esse carro foi periciado ontem. E aí a gente tem que enaltecer o trabalho da polícia, da delegacia lá de Osasco. Por quê? Porque o policial, o delegado, ele não tinha ainda as imagens, mas ele tinha o tirocínio policial. E aí o delegado pegou o cara às 9 da manhã, começou a ouvir e falou, segura um pouquinho, toma um café, vamos continuar conversando. E os tiras, que eles falam, eles usam esse termo, os policiais na rua, batalhando. Confessa, foi você, não fui eu, não vou confessar nada. Pega um advogado, confesso, cara, tá bom, vou pegar um advogado e tal. Aí uma hora ele falou, não fui eu, as imagens tinham acabado de chegar. O delegado falou assim, e quem é que aparece nessa imagem aqui? Opa, sou eu. Então eu vou confessar. Ele e o irmão foram presos. E aí, eles saem daí com o carro às 4 da manhã e vão jogar o corpo dela no rio Tietê. O rio Tietê, ele vem pela Marginal e aí ele sai para o interior pela Castelo Branco. E aí ele passa por Osasco, passa por Barueri, e eles foram do alto da ponte e jogaram o corpo dela. As buscas estão acontecendo. Eu não sei se nesse momento tem busca por conta do horário, mas ontem à noite eles estavam. Lembra que ontem nós mostramos o pessoal indo no motel, o pessoal indo numa área de mata? Já eram as buscas pelo corpo dela. A polícia está procurando pelo corpo da Amanda, que foi morta de forma brutal por este homem, com a participação do irmão dele. Tem uma reportagem inédita e exclusiva, agora, na tela do Cidade. O corpo de Amanda é carregado pelo ex-marido com a ajuda do irmão dele. Era a prova que a polícia precisava para fechar o cerco
até que Carlos Eduardo confessasse. Foi nesse apartamento onde morava sozinha que Amanda foi morta pelo ex-marido em Osasco, na Grande São Paulo. Carlos Eduardo deixou o local na manhã de segunda-feira e só retornou na madrugada de terça com o irmão comparsa para se livrar do corpo, que foi jogado do alto dessa ponte sobre o rio Tietê. O policial está passando agora a informação, quais são as suspeitas. Cidade Alerta acompanhando tudo aqui junto com as equipes de buscas. Carlos Eduardo está preso, assim como o irmão dele que o ajudou a jogar o corpo da ponte. O casal ficou junto por 16 anos e tem 3 filhos. Amanda pediu a separação há apenas 2 meses, mas eles continuavam trabalhando juntos em uma empresa produtora de eventos. Ele como bartender e ela como promoter. A convivência ainda próxima escondia um perigo. Ao voltar para casa no último domingo, de carona com um amigo, Amanda viu o carro do ex. O que Amanda não imaginava é que ele já estava dentro do apartamento aguardando por ela. Ao entrar em casa, Amanda foi morta por asfixia. Carlos Eduardo deixa o local como se nada tivesse acontecido. O Cidade Alerta teve acesso ao edifício onde a Amanda morava há cerca de 2 meses aqui em Osasco, na Grande São Paulo. É nesse apartamento, fica no último andar do prédio, na verdade uma cobertura com acesso aqui ao terraço. Ela se mudou para cá depois da separação. Aqui pela janela a gente consegue ter uma visão. É um apartamento pequeno, apenas um cômodo, muitas maquiagens ali na cômoda, também os sapatos, os tênis, todos no chão. Ela não teve tempo ainda de organizar o apartamento. Aqui fora fica a pia, outros sapatos também da Amanda, aqui pegando um ar. Seu Pedro, era uma vizinha tranquila. Ela chegava, subia, descia. Nunca teve briga? Nunca vi, né? Que essa aí nunca vi barulho, movimento. A gente percebe aqui, ó, que ela não teve tempo de organizar. Depois da separação, às pressas arrumou um lugar para morar. E aqui de forma improvisada, sem um armário, sem situações melhores. Até por isso, ela não trouxe as crianças para cá. A família agora tenta descobrir o que realmente aconteceu. Mesmo antes da confissão do ex-marido, os policiais o apontavam como principal suspeito, enquanto as buscas eram intensificadas. A surpresa maior foi o ex-cunhado da vítima ser flagrado deixando o imóvel, ajudando o Carlos Eduardo a carregar o corpo. Os irmãos foram cúmplices. Estamos no limite entre Barueri e Carapicuíba, na Grande São Paulo. Aqui em cima, a ponte que passa em cima do rio Tietê. E nesse momento os policiais concentram as buscas nesse trecho aqui, um local movimentado. Só que possivelmente o corpo foi abandonado durante a madrugada, quando não há movimento. Os policiais estão aqui checando o local. Já um cheiro muito forte do odor do rio Tietê. E aqui a gente vai se aproximando com muito cuidado, porque é um terreno irregular. Aqui, ó, tem uma descida muito íngreme, são várias pedras. E aqui a gente percebe que a correnteza do rio não é muito forte. Só que os policiais não conseguem precisar qual a direção que o corpo poderia ter tomado. A expectativa é que pudesse ficar preso aqui nas margens, porque há muitos sedimentos, muito entulho jogado, muito lixo. E isso poderia ter segurado o corpo nessa região onde foi abandonado. A gente vai descer aqui com muito cuidado, porque é um terreno que, além de irregular, é também escorregadio. Tem que conhecer muito bem o local
para saber que nesse ponto seria possível acessar o rio Tietê. O nível está baixo, o que pode ajudar as buscas. Os bombeiros chegaram nesse momento aqui no local das buscas e o policial está repassando as informações que já estão no inquérito. Está passando aqui no meu chefe de operações e a gente vai começar uma breve pesquisa terrestre, passagônica. O bombeiro passou aqui para o policial é que eles vão começar um trabalho de pesquisa, principalmente com o drone. Vão levantar o equipamento aqui para fazer essa varredura aérea a partir de imagens de alta resolução para tentar flagrar algo suspeito. Antes da confissão, Carlos Eduardo tentou despistar os policiais, alegando ter perdido o celular. Mas a investigação já sabia que o carro dele tinha sido flagrado por radares inteligentes perto da ponte que divide Barueri e Carapicuíba. Os bombeiros vão verificar agora se vai ser possível trazer um bote para cá para começar a varredura no rio Tietê. Os policiais trabalham com a possibilidade de encontrar o corpo quanto antes, até para dar essa resposta para a família que cobra muito para poder aí se despedir da promotora de eventos. Olha, as buscas foram interrompidas por causa da chuva, o Aguiar estava acompanhando, aí o Aguiar foi para a delegacia. Quem que o Aguiar encontrou lá na delegacia? Os parentes dos assassinos na delegacia e o carro sendo periciado. E a polícia quer, porque quer informações para localizar o corpo da moça, para dar um enterro digno à família dela. A moça foi jogada, né, Aguiar, no rio Tietê e até agora não localizaram o corpo dela. O que está acontecendo aí na delegacia? Por que o carro está sendo periciado novamente? Coutinho, depois que a polícia ontem descobriu, né, o que tinha realmente acontecido, o desenrolar de todo o crime, de toda a dinâmica do crime, que o corpo havia sido colocado dentro ali do porta-malas desse carro, a polícia então determinou que ia fazer uma nova perícia. Por quê? Aí já sabia exatamente onde é que o corpo foi colocado, que é ali no bagageiro. Então, nesse exato momento, os policiais estão concentrando ali, naquele local, onde o corpo da Amanda aparece nas imagens, sendo colocado enrolado em um lençol. Foi colocado pelo Carlos Eduardo e pelo irmão dele. Então, está sendo feita uma segunda perícia, especificamente ali no bagageiro. A gente percebe que foi colocada uma lona ali para poder ficar mais escuro, para que eles possam enxergar melhor com o luminol e aí fazer um exame bem mais detalhado mesmo daquele local ali onde o corpo foi colocado. Os policiais ainda vão definir se vão fazer uma nova perícia também na parte da frente, principalmente na poltrona aqui na frente, no banco frontal aqui do veículo, onde normalmente a Amanda costumava andar no carro quando ainda estava casada com o Carlos Eduardo. Então está sendo feita agora uma segunda perícia do veículo que o Carlos Eduardo usou para transportar o corpo da Amanda, ele e o irmão dele. A família do Carlos Eduardo está aqui também na delegacia, a mãe dele está aqui na delegacia, conversando com o delegado, conversando com os policiais, até para que possa entender melhor o que foi que aconteceu, essa investigação toda. A mãe dele está ali dentro agora, olha, ela estava lá em cima conversando com o delegado, a gente tentou conversar com ela, ela não quis, ela preferiu se resguardar, está aqui na recepção da delegacia. Ontem eu até conversei com ela, um tempo, ela falou que é difícil entender o que tinha acontecido. Até então a polícia ainda não tinha desvendado todo o mistério, não tinha descoberto o que tinha acontecido. E ela me falou que o casal, apesar de estar separado, o casal vivia bem por conta dos 3 filhos. Agora que o caso veio à tona, depois que a polícia descobriu tudo o que tinha acontecido, ela não quer mais falar com a gente. A princípio, ela optou pelo silêncio, vai apenas atender o filho, vai apenas dar assistência ao filho, já contratou advogado para que possa acompanhar o Carlos Eduardo. Então, nesse exato momento, uma nova perícia está sendo feita no carro do Carlos Eduardo. A mãe dele e alguns parentes estão aqui dentro da delegacia, conversando com o delegado. O Carlos Eduardo já passou hoje, viu, Gotino, por uma audiência de custódia. A gente leu o documento da audiência de custódia que mudou a prisão dele para prisão preventiva. Ou seja, ele vai permanecer preso. Inicialmente, o mandado de prisão era temporário, virou para prisão preventiva. Então, ele vai permanecer preso até que seja marcado um julgamento e as investigações vão continuar. Então, agora, a perícia
Depois que terminar aqui, a Polícia Científica terminar a perícia, tudo será encaminhado para o delegado para ser anexado, então, ao inquérito para continuar as investigações. O corpo as buscas pelo corpo da Amanda devem reiniciar amanhã, por volta de 8 horas da manhã. Essas buscas foram interrompidas no finalzinho da tarde de hoje por conta da chuva, mas os bombeiros já informaram para a gente que amanhã, por volta de 8 horas da manhã, eles retornarão ali naquele trecho do rio Tietê, onde o Carlos Eduardo informou que jogou o corpo da Amanda, acompanhado do irmão. Lembrando sempre que ele não fez isso sozinho. Esse transporte, ele contou com a ajuda do irmão, viu, Gotinho? Olha, e eu acho que é importante a gente falar o seguinte, vem cá, por favor, o Carlos Eduardo, o ex-marido, ele vai ser acusado de assassinato. O irmão de ter participado do crime, correto? Exatamente. E como é que funciona os dois aí? Ele vai responder por feminicídio de 20 a 40 anos. O Carlos Eduardo. Por exemplo, mais a ocultação, de 1 a 3 anos. Então vai dar uns 42, 43 anos. E o irmão? E o irmão, se conseguir o Ministério Público provar que ele também participou do crime, ele pode pegar aí de 30 a 40 anos. Se não conseguir provar e só provar na ocultação, quando a gente vê as imagens que ele ajuda a retirar o cadáver da casa, né, de 1 a 3 anos. De 1 a 3 anos. Tá aí. Bom, a gente acompanha esse caso de perto. Obrigado, o Aguiar Júnior, pelas informações. Gente, para o que você está fazendo, porque eu tenho agora uma das principais histórias de uma reportagem especial. O empresário tem a firma dele lá, a empresa, e toda hora funcionário com atestado médico. Faltando. E ele fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí ele pede para o RH mandar para ele os atestados. O que ele observa? O mesmo médico. Ele começa a desconfiar dos atestados médicos que os funcionários estão apresentando na empresa, porque a maioria é assinada pelo mesmo médico. E a desconfiança aumenta depois que uma funcionária enviou um áudio para o patrão, só que ela mandou errado. E ela disse que ia comprar o atestado médico. Ele falou, opa, peraí, estão comprando o atestado? O empresário, então o que ele faz? Ele contrata uma detetive particular que vai passar em consulta com o médico. Só que ela chega lá e ela fala, doutor, eu não quero passar em consulta, eu quero comprar um atestado. Será que você consegue? 50. A detetive finge ser paciente, vai até o consultório do médico, Manuel Aranda Centurion é o nome do médico. Já na entrada, a recepcionista cobra R$50 pela venda do atestado. Aí ela entra lá, o cara faz. A detetive entra no consultório, fala com o médico, diz que precisa de um atestado para tantos dias e com data retroativa, porque ela faltou. E ele nem questiona. E toma-lhe atestado. Só que chega uma hora que a nossa equipe vai lá. A gente volta com a câmera ligada, microfone na mão. A recepcionista, o médico, como ele vai se portar na frente da câmera. Hein, doutor? Eu dou um recado em 30 segundos, a reportagem especial para você. Já pararam para pensar na frase o Brasil é dos brasileiros? Querer um Brasil melhor é do brasileiro, não é? Assim como é do brasileiro correr atrás dos sonhos. A maior prova é que só no ano passado mais de 1 milhão de pessoas saíram do Bolsa Família e hoje elas estão aí caminhando pelas próprias pernas. Só faltava um apoio na hora certa. Falando em apoio, dá uma olhadinha no Pé de Meia, garantindo R$200 por mês e mais R$1.000 por ano para os jovens seguirem no ensino médio. E já no primeiro ano a evasão escolar diminuiu e a aprovação aumentou. Claro que muita coisa precisa melhorar, mas pouco a pouco o governo federal está dando passos importantes. O Farmácia Popular, por exemplo, agora oferece 100% dos medicamentos de graça. Mais de 20 mil obras do novo PAC estão em andamento, duplicando rodovias, construindo aeroportos, ferrovias e ainda tem muito mais a caminho. É trabalhando assim que o governo federal está mostrando que o Brasil é dos brasileiros. Muito bem, vamos lá? Reportagem especial agora. Empresário desconfia dos atestados médicos que os funcionários estão apresentando na empresa. Ele contrata uma detetive particular que vai até o consultório e confirma. Os atestados são falsos. O médico manda atestado se você pagar 50. Aí a nossa equipe é avisada e a gente vai lá confrontar o médico.
Olha o que ele fala cara a cara com o nosso repórter. Reportagem especial na tela do Cidade. Vamos lá. Do dia 12 ao dia 14. Este vídeo mostra a venda de um atestado médico em uma clínica particular de Canoas, na Grande Porto Alegre. Precisa de uma receita? Não, só o atestado mesmo. Mesmo antes de uma consulta ou avaliação, a atendente da clínica já cobra pelo documento. Eu vou te cobrar 50%. Tá. Obrigada. A suposta paciente é, na verdade, uma detetive particular disfarçada. Depois de pagar, ela é encaminhada para a sala do médico. Com uma câmera escondida, flagra o atendimento e reforça ao doutor que o atestado é para uma data anterior à consulta. Eu precisava do atestado do dia 12 ao dia 14. Eu estava desarranjado, daí eu faltei 2 dias de trabalho. Eu faltei do dia 12 ao dia 14. Por quê? Porque eu estava com dor de barriga. Aham. O médico não faz nenhum exame na mulher. Ele pergunta os dados. É Márcia? Ah, tá. E entrega o atestado. Tá, dia 12 ao dia 14. Tá bom. Muito obrigada, hein? Tchau. Manuel Aranda Centurion. Ele atende em um consultório nessa galeria, aqui no centro de Canoas. A detetive particular que veio até esse local foi contratada por um empresário que suspeitava de um esquema de venda de atestados falsos. O homem, que prefere não se identificar, diz que começou a desconfiar depois que ouviu um áudio dos funcionários. E depois eu consigo comprar um atestado do dia de hoje. Hoje não preciso se preocupar com o trabalho. Nós fomos até o consultório. A gente está acompanhando uma denúncia de que está tendo venda de atestados aqui. Será que a gente poderia falar com o doutor? Pode ver atestado. Ele consegue nos atender, a senhora acha? Eu vou ver se ele fala, né? A secretária nega o esquema. Mas está acontecendo isso aqui? Claro que não, senão aí não ia ter mais lugar para ninguém entrar, né? Porque aí todo mundo ia vir aqui. Mas a gente tem vídeos, inclusive da senhora atendendo, perguntando pedindo dados. Pré-pergunta, né? Aí eu para... Mas e tem consulta lá dentro? Tem, claro que sim. Mas a gente tem vídeo de uma paciente que entrou aqui e não se consultou com ele. E pegou o atestado. Não se gostou? Por isso que a gente queria conversar com ele. Ela autoriza a nossa conversa com o médico. O senhor vende atestado? Não. Não vende, faz consulta? Só consulta. A gente tem um vídeo de uma moça que veio aqui e gravou e ela não foi consultada. Eu posso mostrar esse vídeo pro senhor. O senhor quer que eu mostre o vídeo? Vou mostrar pro senhor, peraí. Tento mostrar o flagrante. Ele aceita assistir, mas depois desiste. O senhor vende atestado aqui? Como é que... Não vende? Não. Como é que funciona a sua consulta? A senhora com consulta clínico. O senhor é clínico? O senhor tem CRM? E quem escreve o atestado é o senhor ou a secretária? Não, o senhor escreve? Mas não vende, então? Não. Porque a denúncia diz que vende a R$50 o atestado, não é isso? Esse é o valor da consulta. É, a consulta. Da consulta. Prescrever atestado falso pode ser enquadrado no crime de falsidade ideológica. O caso foi registrado na Polícia Civil de Canoas. O médico também foi denunciado no Conselho Regional de Medicina Gaúcho. Através de nota, o CREMER diz que a denúncia ainda não chegou e que não pode informar se há outras investigações, porque mesmo que haja, elas correm em sigilo. Bom, é o seguinte, Val, você ficou com peninha do médico? Vou dar um atestado pra você, porque não... pelo amor de Deus, não fica com peninha do médico. Sabe o que me falaram? Jogo de cena dele. Você viu que ele fala 1 quilo, a gente só entende 100 gramas, ele tá ali... e você fica, tem gente que fica com peninha do médico, com coitadinho do médico. Não! Ele dá cambalhota lá, ele pinta e borda. Com a câmera ali, o pessoal ficar... Não compra essa ideia não, eu sei, eu não compro não. Você não compra que eu sei. Aí ele vai responder por crime, né? Emitir atestado falso, só que a pena é ridícula. Detenção de 1 mês a 1 ano. Ou seja, ele não vai virar processo crime. Não dá nada. Não dá em nada. Né? Mas agora quem usa atestado falso também pode responder criminalmente. E o pior de tudo é ser demitido por justa causa. Perfeita análise. Perdeu o emprego
sem direito a nada. Olha aí, o Paulinho ficou com pena dele? Não ficou, né? Ah, bom. Ah, bom. Porque eu o senhor tá com pena do... O cara tá vendendo... A gente fez uma conta aqui. 20 atestados por dia, ele fazia R$1.000. 20 dias não trabalhando no sábado e domingo, ele fazia R$20.000 só de atestado. Que loucura. E vem falar que não vendia. Tá aí a prova. Ótima reportagem. Olha, a polícia prendeu 3 suspeitos de assassinar uma jovem de 22 anos. Gente, para o que você está fazendo e olha essa história comigo. Esta aqui é Rayane do Prado. Detalhe, ela foi morta e ela estava grávida. A polícia entra na história, começa a investigar e descobre que 3 homens chegaram lá para matá-la. E um dos homens era o pai da criança. Um dos homens não queria ter o filho que ela estava esperando. Por quê? A polícia começou a investigação pelo carro usado no crime que foi apreendido. A polícia localizou o carro e descobriu que a placa estava adulterada, mexida. E eles conseguiram chegar à placa original do veículo e foram até lá. No carro, manchas de sangue, que seria de Rayane. O corpo dela não foi encontrado. O caso chega agora do interior de São Paulo. Veja comigo. O companheiro é o principal suspeito pelo desaparecimento de Rayane, de 22 anos. Depois do sumiço dela, ele teria deixado a cidade e ficou fora por alguns dias. Ao voltar, deu uma justificativa, no mínimo, curiosa. Disse que estava afastado porque o carro teria quebrado. A jovem, bonita, cheia de sonhos e planos para o futuro, ficou sem dar notícias. Preocupada, a família procurou a delegacia. O desaparecimento de Rayane logo se tornou um verdadeiro mistério. Enquanto isso, a dor só aumentava para a família, que seguia sem nenhuma resposta. A hora que ela saiu, ela falou para mim: mãe, eu vou aqui na praça, eu já venho. Entregou meu celular, falou: o celular seu tá aqui. Ela teria saído de casa após receber uma mensagem de uma amiga. Na praça, ela teria chamado um motorista por aplicativo bastante conhecido na cidade. Ela então entrou neste carro e desde então a jovem nunca mais foi vista. A primeira pista da polícia foi uma mensagem de ameaça direta à jovem, mas logo apareceu um elemento que mudou o rumo das investigações: um carro suspeito. No dia do desaparecimento, ela teria sido vista dentro de um carro branco. O veículo era utilizado por um motorista de aplicativo de 62 anos, conhecido na cidade como Seu João. O carro foi localizado em uma oficina. Segundo o mecânico, Seu João disse que precisava trocar o para-choque porque teria atropelado um animal no dia anterior. Mas quando a perícia foi acionada, acabou encontrando manchas de sangue no interior do veículo. O carro foi apreendido. Uma revelação surpreendeu os investigadores. Seu João teria confessado que levou a jovem até um encontro com Michael Luiz Amaro de Campos e que naquele momento ele estava junto com outro amigo, o Iago. Michael e Iago foram chamados para prestar depoimento. No interrogatório, eles confessaram o crime. Segundo a polícia, o motivo foi que Rayane estaria grávida de Michael e, como ele tinha uma namorada, não aceitou a gravidez. A partir daí, planejaram a morte e a ocultação do cadáver. Com a ajuda de Seu João, de acordo com o relato, a jovem foi morta por esganadura. Depois, os 3 teriam colocado o corpo no carro e seguido até um lixão da cidade.